de volta ao ministério, você pode agora mesmo fazer contato, seu pedido de oração, será uma bênção você participar do ministério. Eu quero lhe convidar para o quadro Defesa da Fé. Olhe, em nosso quadro Defesa da Fé hoje, eu quero conversar com você sobre essa questão da Operação Lava Jato, já considerada certamente a maior operação policial e judicial na esfera crime do Brasil, certamente. Quando eu era criança, eu acompanhei a questão de um juiz também muito corajoso na Itália. E ali ele empreendeu, juntamente com a polícia, o Ministério Público, uma grande operação contra a máfia italiana. Aquilo parecia filme, mas agora nós vemos no Brasil uma operação. Depois de tantas operações, que aliás continuam acontecendo, da Polícia Federal, parece novela, sempre as operações, a Polícia Federal dá um nome bem, às vezes até folclórico, uma coisa realmente para pegar, para marcar aquela operação. E nós chegamos, depois de passar por tantas operações, à Operação Lava Jato. E quando chegamos, pensamos que ia ser uma operação como tantas outras que acontecem. Mas o que nós estamos vendo com essa operação é que o nosso país realmente vive uma cultura de corrupção. A gente fica chocado em perceber que membros do Congresso Nacional, membros do Executivo e até algumas figuras esparsas do Judiciário estão envolvidos ou envolvidas com a corrupção. Nós evangélicos temos de ter uma postura sobre essa questão. Por quê? Porque o que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça brasileira está fazendo é aquilo que a Bíblia diz: aquele que faz o bem se aproxima da luz para que suas obras sejam reveladas, porque são feitas em Deus. Então, o trabalho da Operação Lava Jato é o trabalho de Deus, é o trabalho da luz, de revelar as coisas ocultas. Em uma nação tão rica como a nossa, a gente encontrar uma cultura de corrupção, com tanto dinheiro comprometido, com tantos gastos, evasão de divisas, qual é o nosso posicionamento enquanto cristãos? Às vezes nós temos uma noção de pecado muito pequena, muito diminuta. Na igreja, por exemplo, quando se fala em pecado, pensa-se logo em sexo. Pecado é sexo, pecado é adulterar, é fornicar, é trair. Quem disse que é só isso? Quando examinamos a Bíblia, vemos que a corrupção é a gênese de todo pecado. A corrupção. Quando uma pessoa se corrompe, então ela pode adulterar, roubar, mentir, furtar, certo? Jurar, falso testemunho, se corrompe, perde os brios, perde os freios. Então é uma questão de valores diretamente relacionados ao Evangelho. E eu pessoalmente, estou orando para que a Operação Lava Jato seja um sucesso, orando pelos membros do Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, orando pelo Judiciário, sobretudo pela figura do juiz Sérgio Moro, e orando por todos que têm coragem de dizer: nós não aceitamos ser roubados mais, nós queremos dignidade, porque o que vocês estão roubando é o nosso dinheiro. O Estado não tem dinheiro, os políticos não têm dinheiro. Quem tem dinheiro? O povo. Somos nós quem pagamos os tributos para formar a receita da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. E nós queremos isso muito bem administrado. Esta é a nossa defesa da fé de hoje. Quero chamar agora o nosso comentário bíblico.
Em nosso comentário bíblico de hoje, quero ler com você o texto que está no Evangelho de João, capítulo número 3, versículos 1 a seguir. Nós temos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, de noite, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nossa leitura, capítulo número 13 de João, versículos 1 até o número 6. Veja, esta é, como dissemos ainda há pouco, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Olhe, algumas pessoas criticam Nicodemos, lançam muitos questionamentos porque o encontro foi de noite. Alguns dizem, Nicodemos era medroso, ele era membro do Sinédrio, então ele procurou Jesus durante a noite querendo se esconder. Nós não sabemos. E se a gente tiver de dar alguma olhada nessa questão do encontro ter sido à noite, nós vamos considerar do ponto de vista positivo, de ambos os lados. Nicodemos, porque depois de um dia de trabalho, certamente que ele teve, ele procurou Jesus à noite. E depois Jesus. Eu fico pensando quantos de nós, eu pastor, você professor de escola dominical, não sei, quantos de nós estamos dispostos a receber pessoas de noite? Não é? Tem alguns pastores que a gente não consegue falar nem de dia, imagina de noite. Hoje nós temos igrejas superlotadas de pastores. Agora, eles estão longe do rebanho, eles são astros. Eles chegam na hora do culto e sobem ao púlpito, não ao palco, porque hoje o nome é palco. Aí é porta secreta, é segurança, e ainda tem até alguns que são anunciados. A igreja é convidada, fique de pé todos para receber o... Aí não faltam títulos, excelentíssimo, aí vão até os títulos errados, que não se deve dizer a pastor excelentíssimo, que não tem título de excelência, pela regra da etiqueta e das regras parlamentares, não. Bem, quantos de nós iríamos dar a atenção que Jesus deu a este homem? Mas é interessante Jesus, porque seja para uma multidão, seja para apenas uma pessoa, Jesus tem a mesma atenção, a mesma dedicação. Ele poderia ter dito a Nicodemos, olhe, eu estou cansado, o dia todo de pregação, você deve ter ouvido falar da minha lida, uma multidão, eu nem comi ainda, eu estou cansado. Amanhã se junte que eu vou pregar o Sermão da Montanha. Não. Nicodemos chega com um elogio, e essa é uma questão interessante em Jesus. Jesus nunca se incomodou com elogios, porque isso nunca o tocou. Quando Nicodemos chega, com razão, dizendo, Rabi, que é mestre em hebraico, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Quem está falando é uma autoridade dos judeus, é um fariseu, é um membro do Sinédrio. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes. A religião não pode fazer, ninguém pode fazer, se Deus não for com alguém assim. Jesus diz a Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está fechando a porta de toda a tradição religiosa.
Jesus está dizendo, não adianta você ser filho até de um pastor. Não pense que a salvação vem pelo sangue, não vem pelo sangue. Tudo que vem pelo sangue, que pode ser transmitido geneticamente, não tem poder de salvar, não pode influenciar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não adianta nós empreendermos aventuras com Deus, acharmos que podemos encontrar um meio termo para a nossa salvação. Jesus nos fala que Deus é aquele que trabalha colocando as coisas no lugar certo. Ele não coloca um remendo novo num pano velho, porque, como ele mesmo disse, ambas as peças vão ficar sem proveito e não vão ter uma boa aparência. Deus trabalha com mudanças. A carne não nos salva, nossas obras não nos salvam, nosso tempo de crente não nos salvam, nossos postos na liderança da igreja, na estrutura de uma liderança, não nos salvam. O que nos salva é somente uma transformação produzida por Deus. É esta obra que é do Espírito de Deus, que nos muda, que rompe com o poder natural da matéria, da genética, das obras, da tradição, e nos faz individualmente, cada um de nós, termos a nossa própria experiência da salvação. Jesus lhe abençoe, e assim quanto Nicodemos, você e eu, entendamos que precisamos diariamente nascer de novo. A gente vai ao intervalo e volta já.